No mundo tereis aflição, mas tenha um bom ânimo, que eu venci o mundo. O mestre falou que no mundo você vai ter aflição, vai ter problema, mas ele colocou uma esperança. Não tenha medo. Da mesma forma que Cristo venceu o mundo, você que vive na obediência à palavra também vai vencer. No mundo você vai ter aflição, mas tenha um bom ânimo, porque Jesus, Ele venceu o mundo, Ele venceu as dificuldades, Ele venceu a morte ao ressuscitar. Não importa, igreja, o que você está a passar hoje. Não importam as tuas dificuldades. Os seus problemas e as suas dificuldades são para o seu crescimento na fé. Os seus problemas, elas não existem para acabar consigo, para te destruir, para te matar. Enquanto você estiver conectado ao Espírito de Deus na obediência, este problema vai ser passageiro. Você vai vencer o mundo, tal como o Mestre Jesus, ele falou no livro de João, capítulo 16, versículos 33. Peço à igreja para irmos para lá. Livro de João, capítulo 16, versículo 33. Livro de João, capítulo 16, versículos 33. O mestre disse: estas coisas para que me disse-vos, estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo. Eu venci o mundo. Estas foram as palavras do Mestre Jesus Cristo. Conserva a sua fé. Keep your faith. Tenha certeza que Deus, em momento oportuno, no seu tempo, Ele vai te levantar. Não importa o problema que você está a passar. Igreja, quando Jesus ressuscitou, Ele avistou-se aos seus discípulos, que são os apóstolos. Ele orientou a eles para que fossem espalhar a boa nova. E na sequência ele disse: eu vou voltar ao Pai. Eu vou voltar ao Pai. E quando feito isto pelos profetas e os apóstolos, eles começaram a ser perseguidos. Tiago, irmão de João, ele foi morto por anunciar a boa nova. Ele foi morto por anunciar a boa nova. Na sequência, o apóstolo Pedro, ele foi preso. E havia um plano de degolarem a cabeça do apóstolo Pedro e acabar com ele. Mas Deus agiu na vida dele. Deus se manifestou na vida do apóstolo Pedro. Vamos juntos ver no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vamos considerar a partir do versículo 6. Livro de Atos dos Apóstolos,
capítulo 12, e vamos considerar a partir do versículo 6 em diante. Pedro foi preso e a sua sentença era morte, à semelhança do que tinha acontecido com Tiago, irmão de João. Os apóstolos, os profetas estavam a ser perseguidos para serem mortos por causa da mensagem da boa nova. O rei Herodes anunciou aos seus para que prendessem Pedro, para que Pedro fosse morto. Vamos ver juntos nos versículos que fiz referência. Capítulo 12 do Atos dos Apóstolos. Vamos começar do versículo 6. Na noite anterior ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. 7. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro no lado. Despertou, o anjo fez com que Pedro despertasse, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as algemas das mãos, as suas algemas. Pedro estava fortemente vigiado, preso com algema nas mãos e os soldados próximos das suas celas. Mas Deus manifestou, apareceu um anjo na prisão. Tocou de lado Pedro. Se levanta. E daquele momento as algemas que estavam nas mãos de Pedro caíram no chão. Soltaram-se. Continuando. Versículo 8. Disse-lhe um anjo: vista-se e calça as suas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e segue-me. O anjo disse a Pedro: vista as suas sandálias e vesta a sua capa nas costas e me segue. Veja a reação do apóstolo Pedro, de seguida no versículo 9. Pedro, saindo, o seguia e não sabia que era real. Pedro pensou que fosse uma visão espiritual, mas ele foi seguindo. Não sabia que era real, que era verdade. O que um anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Então Pedro, ele pensava que estava a ter uma visão de que o que estava a acontecer não fosse real. Ele não tinha certeza do que estava a acontecer. Versículo 10 diz: quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu sozinha. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Pedro só teve a certeza quando passou as grades que davam acesso à rua. Ele percebeu que estava fora, e o que estava a acontecer não era uma visão, mas sim era o poder de Deus se manifestando naquele momento na vida de Pedro. Pedro ficou livre. Ele se viu fora da prisão. Lembra-se, povo de Deus, que ele estava fortemente preso, fortemente guardado e protegido. Versículo seguinte, que é 11. Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor
enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que esperava o povo judeu. Diante da situação, já fora da prisão, Pedro percebeu que não estava a ter uma visão, mas que era uma verdade. Um anjo de Deus lhe apareceu e lhe fez sair da prisão. Primeiro, como fizemos referência, as algemas caíram sozinho das mãos. Ele estava algemado. Caíram. Passaram pelos primeiros guardas, os segundos guardas e passaram pelas portas de grade. Pedro se viu fora. Deus manifestou na vida de Pedro, naquele momento de tribulação, no momento certo. A mesma coisa vai acontecer consigo. A mesma coisa vai acontecer conosco. Se você confiar em Deus. Se você ter fé no poder de Deus. Quando você menos espera, Deus vai manifestar na sua vida. O seu problema vai deixar de ser problema. A sua prisão vai deixar de ser prisão. Você vai ser livre. Alguns estão presos financeiramente. Há um bloqueio nas finanças. As finanças não andam. Alguns estão presos com problema de saúde. Já vem convivendo com uma doença há muito tempo no seu corpo. Alguns estão presos com problema de casamento. Você está procurando um parceiro faz muito tempo e ainda não conseguiu ter um parceiro. Alguns estão presos com o problema espiritual. Você não consegue se libertar, espiritualmente falando. Mas eu quero dizer para você nesta noite, da mesma forma que o Pedro foi liberto pelo anjo na prisão, você pode ser livre do seu problema, da sua prisão. Quer prisão financeira, quer prisão na saúde, quer prisão no casamento, basta que você confie em Deus. Basta que você coloque a sua vida em Deus. Basta que você conserve a sua fé. No livro de Crônicas, 2 de Crônicas, diz que o Senhor diz: eu estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo. A condição é esta: Deus, através do seu Espírito Santo, só vai estar consigo se você estiver com Ele. E como é que você pode estar com Deus? É através da obediência à mensagem de Deus. Você conhece os mandamentos de Deus. Você sabe o que agrada a Deus. Você sabe o que Deus quer para nós. Igreja, confie em Deus. Continuando, no versículo 12, diz: depois de perceber isto, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. O povo estava reunido em casa de Maria, mãe de João, e eles estavam orando a favor daquela situação de perseguição, por causa da verdade, por causa da boa nova, a favor do Pedro. Pedro foi até lá. Versículo seguinte diz: batendo Pedro à porta do pátio, uma criada chamada Rod saiu para atender. Versículo 14: conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas
correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. Ela ouviu a voz de Pedro. Ela reconheceu a voz de Pedro. Mesmo antes de abrir, ela voltou para lá dentro e foi anunciar que Pedro estava lá no quintal, batendo a porta. Por outras palavras, ela não tinha certeza que fosse Pedro, porque a prisão na qual estava colocado o Pedro e a sentença que ele esperava era de pouco imaginar que ele fosse liberto, tal como foi, através do poder de Deus. Só Deus mesmo. Versículo 15. Disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que era verdade. Então disseram: é o seu anjo. Tanto as pessoas que estavam dentro da casa, incluindo a Maria, mãe de João, não acreditaram. Disseram: você está fora de si. Não é verdade que seja Pedro. Porque eles não tinham certeza. Eles não esperavam que Pedro fosse milagrosamente liberto da prisão, tal como aconteceu. O que esperava ao Pedro era uma sentença de morte, a semelhança de Tiago, irmão de João, como tantos que foram perseguidos naquele tempo. Versículo 17. Sinalizando-lhes ele com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: contai isso a Tiago e os irmãos. Então partiu para outro lugar. Tanto Pedro contou aos presentes na casa de Maria da forma milagrosa que Deus lhe tirou da cadeia. E eles acreditaram que foi a mão de Deus, que foi um mensageiro de Deus que desceu sobre as celas e proferiu tal milagre. Nos versículos seguintes relatam que Pedro saiu daquele lugar. Ele foi para uma outra terra, porque o rei Herodes, no dia seguinte, ele acordou furioso. Investigou como é que o Pedro teria sido salvo e mandou matar todos aqueles guardas que estavam sob proteção, porque não havia explicação de como ele foi livre. Foi mesmo o poder de Deus, foi mesmo a mão de Deus. Igreja, mais uma vez, eu quero chamar a sua consciência. Não importa a sua prisão, não importa o seu problema, Deus tudo pode naquele que crê. Basta que simplesmente você creia. Deus vai agir na sua vida. Deus vai se manifestar na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Palmas bem fortes. Jesus merece muito mais. Jesus, Ele está aqui. Jesus, Ele está consigo. Busca Jesus. Vamos ficar em pé, povo de Deus.